Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Lucas Souza, eu sou uma das pessoas responsáveis por uma aula do seminário, onde iremos abordar a pessoalidade do Espírito Santo, questões intertestamentárias da pessoa do Espírito Santo, manuscritos antigos, entendimentos judaicos da personalidade de Deus, da pessoa de Deus como um todo, durante esses dias aí do seminário, né? Creio que vocês já devem estar por dentro de todos os irmãos que estão participando disso e que a graça de Deus venha sobre nós para que venhamos a entender essa mente divina, essa pessoalidade completa de Deus, né? Nós, infelizmente, estamos tendo ataques contra a pessoa do Espírito Santo, contra a divindade de Cristo, de muitos anos para cá. Isso vem crescendo de forma muito grande, mas isso não é diferente dos tempos antigos, né? Os primeiros cristãos sofreram e batalharam, sofreram essas coisas e batalharam com a mesma batalha que estamos tendo agora. Então, vamos vir aqui dar um enfoque à pessoa do Espírito Santo, trazendo todas essas informações para vocês. Minha parte do seminário, eu fiquei com uma explicação para dar a vocês sobre a ligação do Espírito Santo entre os dois testamentos, escritos do Antigo Testamento e escritos do Novo Testamento. Mas antes disso, irmãos, nós não podemos de forma nenhuma iniciar um tema desse, iniciar uma conversa dessa, um estudo, sem antes entender o conceito do que é ser uma pessoa, o que é ser uma pessoa e não uma coisa ou algo, ou uma força, assim como muitos alegam que o Espírito Santo ele é apenas uma força ou uma emanação ou um sopro que vem de Deus. Então, vocês estão aí com um material escrito, que eu mesmo fiz, para que vocês me acompanhem, tanto na leitura dos versos, quanto no aprendizado, tá bom? Então, o que caracteriza um ser pessoal? Vocês vão ler aí que, para demonstrar a pessoalidade do Espírito Santo, nós devemos buscar tanto um conceito antigo da expressão pessoa, quanto também um conceito novo do que quer dizer ser uma pessoa. Então, eu trouxe aqui dois filósofos, né? Também trouxe a etimologia da palavra pessoa. Ela vem da palavra latim persona, que significa o que soa através de algo, e que por sua vez vem da palavra prosopon, que significa um aspecto. Então ambas têm um significado semelhante, que designam alguém e não algo. É interessante que a palavra usada pelos pais, os primeiros cristãos, os pais da igreja, a patrística era a hipóstasis, que significa essa essência, essa caracterização de um ser pessoal, tá bom? Os dois filósofos que eu trouxe aqui foi o Boécio, do século V. Ele definiu a pessoa como uma substância individual e natureza racional. E no período moderno nós temos também o filósofo Kant, que definiu a pessoa como alguém com a capacidade e autodeterminação que vem de uma vontade livre racional. Então entendam, um ser pessoal, tanto designado e caracterizado e conceituado do tempo antigo quanto de hoje, é de alguém que possui uma racionalidade, possui emoções, possui uma capacidade de ser livre ou de escolha. E isso difere muito nós dos animais, né? Porque os animais eles têm emoções, têm sentimentos, possuem suas almas, mas eles não têm aquilo que a Bíblia chama de imagem e semelhança de Deus, que é o fator racional, o fator arbítrio, aquela escolha que caracteriza alguém que escolhe algo, que tem raciocínio e que traz esse sentido de ser alguém pessoal. Então, o Espírito Santo na Escritura, ele é demonstrado com pronomes pessoais em textos que trazem essa pessoalidade dele. Por exemplo, uma pessoa, ela pensa, ela sente desejo, ela tem sentimentos. E Romanos 8, verso 27, você vai acompanhar isso aí no material escrito, Paulo vai dizer que o Espírito Santo, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Então o Espírito Santo ele tem uma intenção em algo, na sua obra santificadora quanto regenerativa do homem, ele tem um caráter de intencionalidade. Ele tem a intenção de nos santificar, de nos dar uma boa consciência de obras mortas, de ter um entendimento do que é pecado ou não, do convencimento do pecado,
do juízo, da justiça, como Jesus Cristo diz, né? Então, veja que o Romanos, capítulo 8, verso 27, Paulo está dizendo que o Espírito tem a intenção, então ele pensa. Então, alguém que pensa não é uma força, mas um ser pessoal. Ele também tem desejos. Nós vamos ler também aqui, na carta de Paulo também, 1 Coríntios, verso 12, capítulo 12, verso 11, onde Paulo vai dizer: mas um só e mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então percebam, o Espírito Santo reparte os seus dons na igreja da forma que ele quer. E o querer é um fator de alguém pessoal. Vamos aqui, né, mais um ponto. O Espírito Santo, ele ama. Romanos 15, carta aos Romanos, capítulo 15, verso 30, Paulo vai dizer que eu rogo a vocês, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Mais uma vez aqui você vê um verso, trino, né? Você vê por nosso Senhor Jesus Cristo, você vê pelo amor do Espírito e orações por mim a Deus. Sempre que Paulo usa a expressão Deus, ele sempre procura tratar do Pai, Senhor, sempre Jesus Cristo, e Espírito, o Espírito Santo. Em alguns momentos, como na carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, Paulo vai tratar o Senhor como o Espírito Santo. Mas nós vamos chegar lá. Então vejam que o Espírito, ele ama. E quem ama é um portador de uma capacidade que o torna pessoal e não algo ou alguma coisa ou um objeto. Ele fala, né, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, Paulo vai dizer que o Espírito expressadamente diz, e alguém que diz, logo, é alguém que tem uma racionalidade, é alguém pessoal. Que nos últimos dias muitos apostataram da fé. Isso ele estava dando testemunho do que os profetas e as escrituras em formas gerais dizem, né? Então quando o profeta fala, quando alguém escreve alguma coisa, Paulo vai dizer que o Espírito Santo é quem diz, né? O Espírito Santo não ditou as palavras da Bíblia, mas ele inspirou homens santos para escrever da parte de Deus. Ponto 5 aí no material de vocês: o Espírito Santo ensina. Paulo mais uma vez vai nos instruir na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 13, de que o Espírito Santo nos ensina, não com palavras de sabedoria humana, mas comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Então alguém que ensina, assim como Jesus Cristo, que ele nos ensinaria, o Espírito Santo viria e nos ensinaria e nos guiaria a toda a verdade, assim é uma capacidade de um professor. Um professor jamais pode ser um objeto. Um professor é alguém que possui uma capacidade pessoal. Então vamos lá, né? Ponto 6. O Espírito Santo tem a capacidade de se entristecer. Olha que interessante. Em Efésios capítulo 4, verso 30, Paulo vai dizer que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, o Pai envia o Filho envia o Espírito Santo, que ambos compartilham desse Espírito e ambos vêm habitar no homem através do Espírito. Mas nós temos a capacidade de entristecer o Espírito Santo através das nossas obras ou de tudo que pensamos ou que sobe ao nosso coração, né? Práticas más, práticas que vão contra a santidade de Deus. Então, alguém que se entristece, logo, não é uma força, mas sim alguém, um ser pessoal. Ele pode ser insultado. Olha que verso tremendo. Hebreus capítulo 10, verso 29. Olha o que aqui o escritor vai dizer: quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Ora, irmãos, será que uma coisa pode ser insultada? Eu peguei aqui um pedaço de papel. Será que esse pedaço de papel pode ser insultado? Será que o vento, que é uma força emanadora da natureza, ela pode ser insultada? De forma nenhuma, né? Então, alguém que pode ser insultado, logo é alguém pessoal, que possui uma capacidade de se entristecer e de receber esse insulto. Também nós vamos ver que ele pode ser resistido. Então vejam, Atos capítulo 7, verso 51, quando Estevão está ali contendendo em palavras com os judeus incrédulos, ele vai dizer o seguinte: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Mais uma vez, uma capacidade detentora de alguém que é pessoal, alguém que pode ser resistido. Uma força, ele pode ou não, né, ter esse adjetivo, mas uma resistência a alguém é tratada aqui no capítulo 7 de Atos. Uma pessoa que luta contra outra. E é interessante que essa expressão resistência, ela se opõe basicamente à expressão
paráclitos, que é consolador, auxiliador, que nós vamos tratar posteriormente. Então, a palavra consolador é alguém que é chamado para estar lado a lado. E aqui a palavra resistência também tem esse sentido oposto, né? É possível tentar mentir para o Espírito Santo. Nós vamos ver ali que em Atos 5, né, nos primeiros cristãos, Safira e Ananias maquinaram no seu coração não dar o valor total de que tinham vendido a sua herança, mas diziam aos apóstolos e diziam ao Espírito Santo que estava nos apóstolos que aquele era o valor todo. Então eles mentiram. E Pedro, né, vai ali do verso 1 ao verso 4, eu coloquei no material de vocês, vai dizer que eles mentiram ao Espírito Santo. E vocês não mentiram a homens, disse Pedro, mentiram a Deus. Então aqui mais uma característica de o Espírito Santo como um ser divino. Nós vamos também tratar da blasfêmia do Espírito Santo, né? Ao Espírito Santo. Então vejam que vocês não mentiram a homens, mas mentiram a Deus. O Espírito Santo intercede por nós, assim como Cristo é o nosso intercessor junto ao Pai, o Espírito Santo intercede por nós dentro de nós. Então você vai ver que em Romanos 8, verso 26, Paulo vai dizer que da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Essa palavra ajuda é ajudar lado a lado. Então percebam que o Espírito Santo é quem nos capacita, é o Espírito Santo quem nos instrui, é o Espírito Santo quem está ao nosso lado em todas as nossas dificuldades, nossas alegrias. Nas nossas alegrias Ele está alegre, nas nossas dificuldades Ele está aflito e nas nossas tristezas Ele está triste. Então veja que Paulo diz que nós não sabemos haver como pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E alguém que intercede por nós com gemidos, com certeza é um ser pessoal. Ele testemunha, Romanos 8, capítulo 8, verso 16, Paulo vai dizer que ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo está dando testemunho junto ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo para que sejamos adotados por Deus e sejamos co-herdeiros com Cristo. Então, percebam que alguém que testifica, que testemunha, uma testemunha, ela necessita de ser alguém pessoal e não uma coisa, certo? Bom, o nome que o Espírito Santo tem na Escritura, ou como nós vimos já no capítulo 5 de Atos, o nome de Deus. Bom, você vai ver aí no seu material que a definição de nome é alguém que designa um ser que tem uma qualidade, uma coisa, uma denominação, uma fama, autoridade. Então, um objeto ele pode receber um nome, um animal ele pode receber um nome, mas a expressão, a definição de nome, tanto no sentido comum da etimologia das palavras, segundo os idiomas, mas também segundo a Bíblia, tem uma caracterização de alguém que era um ser, ou que possui uma qualidade, ou uma coisa, ou uma denominação, ou a fama de alguém, ou a autoridade de alguém, ou o poder de alguém. Então, no Antigo Testamento, nós temos a palavra Shem, que é o hebraico designado para o termo o nome. Nós temos as traduções para Shem como nome, como reputação, como fama, como glória ou como memorial, segundo o dicionário Strongs. Também no Novo Testamento temos a palavra grega onoma, que significa também nome, né, e designa universalmente um nome próprio, usado para tudo o que o nome abrange, todos os pensamentos, os sentidos, de que é despertado na mente pelo mencionar de alguém, ouvir, lembrar, pela posição, pela autoridade, pelo interesse, pela satisfação, a causa ou razão ou pessoa reconhecida por nome. Então percebam que tanto a expressão hebraica Shem, que significa nome, como onoma, que significa nome, tem sentidos praticamente iguais. Então, na Escritura, muitas pessoas procuram o nome do Espírito Santo, porque vamos aqui esmiuçar. Jesus Cristo é o nome do Filho, mas é o nome segundo a carne. Deus salva. Jesus e Yeshua, Deus salva. Então percebam que toda vez que Deus se manifesta na Escritura, Ele tem um nome, ou Ele dá um nome para ser conhecido. Esse nome não é necessariamente o verdadeiro nome de Deus, mas Deus, pela nossa consciência terrena e pequena, se manifesta de nomes e de autoridades que nós possamos entender o caráter dele para conosco, né? Até porque Cristo terá um nome em sua testa, um novo nome do qual ninguém sabe, a não ser aquele que o recebe.
É interessante que eu coloquei aqui um parágrafozinho que vale lembrar que Deus, a Trindade, possui e se revela com diversos nomes ou títulos. Nomes tais que demonstram seu caráter, sua obra diante dos homens. Alguns desses nomes nós vamos ter no Antigo Testamento e vamos aplicar diretamente o nome ao Espírito Santo, os seus títulos, os seus adjetivos no Novo Testamento, tá bom? Tratando, claro, de o Espírito Santo sendo uma pessoa da divindade, mas diferente como pessoa do Pai ou do Filho. Nós temos aqui a palavra Yahvé, ou Javé, ou Jeová, como você queira interpretar. É aquela expressão que significa, vem do verbo ali hebraico hayá, né, ser, ou seja, a expressão Yahvé, designada por Deus ali em Êxodo 3, verso 14, a Moisés, né? Moisés vai perguntar, vai pedir o nome de Deus para que ele serve aos israelitas, e Deus vai dizer, diga a eles que o eu sou o enviou. Interessante que a expressão Yahvé, ou Javé, ou Jeová, significa aquele que existe. Então Deus está tratando da sua eternidade, da sua imortalidade. Diga que o eterno o enviou. Então veja que é um nome que demonstra um atributo de Deus, certo? Aquele que é eterno. Em Gênesis 22, verso 14, nós vamos ver a expressão Jeová Jiré, ou Yahvé proverá. Deus, aquele que existe, proverá. Ou seja, Deus é aquele que vai prover alimento, cura, salvação, tudo que o homem necessita. Deus é aquele que provê. Por isso que o homem sempre deve recorrer a Deus, independente de qualquer coisa, né? Em todas as necessidades, em todas as alegrias, é Deus quem prova tudo para nós, seja bom ou seja nos momentos ruins. Jeová Rafá, em Êxodo 15, verso 26, Yahvé cura, ou seja, aquele que existe é que cura, Deus é o médico dos médicos. Jeová Nissi, Yahvé é minha bandeira, Êxodo 17, versos 15 e 16. Cristo é a nossa bandeira foi erguida no madeiro, Cristo no madeiro é a nossa bandeira. Yahvé é o sentido da nossa salvação. Nós somos um exército do qual Deus está à nossa frente e Ele é a nossa bandeira. Jeová Mekadisken, ou Mekadisken, como alguns queiram falar, Yahvé Yahvé que santifica, ou Yahvé é o santificador, em Levítico 20, verso 8, ou seja, é o Espírito, é Cristo, é o Pai quem nos santifica. Tudo isso através do Espírito Santo, mas é Deus, aquele que existe, quem nos santifica. O homem não pode por si só se santificar. Nós vamos aqui ver em Juízes 6, verso 24, Yahvé é paz, Yahvé Shalom, Deus é a nossa paz. Isso nos lembra muito quando Cristo diz, né, que, aliás, o profeta Isaías diz que Ele é o príncipe da paz. Deus, o Espírito, o Pai, o Cristo, como você queira mencionar, a Trindade é nossa paz. Jeová Sidneco, nós vemos isso em Jeremias 23, verso 6, Yahvé é nossa justiça, ou Jeová é nossa justiça, Deus é nossa justiça. Jeová Chamar, esse aqui é tremendo, Ezequiel 48, 35, Deus está presente, Yahvé está presente em nossas vidas, dentro de nós através do Espírito Santo, e estará conosco de forma completa e física no reino milenar do seu Filho. Ou seja, eu coloquei aqui que em ambos os testamentos o Espírito Santo tem esse nome, tem esse título também, né? Nós temos aqui a expressão Espírito de Deus, nós temos a expressão para o Espírito Santo, o Espírito de Justiça e o Espírito Purificador. Nós temos um nome para o Espírito Santo, um título, o Espírito do Senhor, o Dedo de Deus. Essa expressão braço e dedo, irmãos, é interessante porque demonstram coisas e obras tanto do Filho quanto do Espírito, né? Você vai ver que a expressão para braço mostra alguém que é forte, alguém que traz força, obras. E para Cristo, e o dedo é algo que trabalha de forma minuciosa, trabalho fino. E isso é uma característica do Espírito Santo, porque são pequenos ajustes que ele nos faz dia após dia, através da sua santificação, que nos aperfeiçoa para Deus. Ele é chamado de Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, Espírito da Verdade, o Espírito, Espírito do Deus vivo, o Espírito de Cristo, Espírito da Glória, Espírito Eterno, que mostra aqui
um atributo da eternidade para o Espírito Santo e o Espírito da graça. Coloquei aqui também, né? Vamos ler um pouquinho. Estes são alguns nomes ou títulos, vejam bem, ou títulos, nos quais Deus e o seu Espírito se revelam nas Escrituras. Eu coloquei formas onde Deus se revela com nomes ou títulos no Antigo Testamento e alguns nomes ou títulos que o Espírito Santo é mencionado no Novo Testamento. E entender que as funções que ele atua são para nós, os homens. Muitos desses adjetivos, após o Yahvé ou Jeová e ao Espírito, são aplicáveis na Bíblia às três pessoas da divindade. Então não é um nome somente para o Espírito, porque Cristo é aquele que santifica, Cristo é aquele que é a nossa paz, o Pai é aquele que traz a paz. Percebe que querer caracterizar uma das pessoas da Trindade com um nome ou com um título não é interessante, porque isso parte de um pensamento divisório da nossa mente humana e terrena. E a divindade, de forma nenhuma, ela é divisível, ela é indivisível, única, em uma comunhão tal que a nossa mente ainda não é capaz de entender. Então vamos aqui, né, na Bíblia, o nome, no grego nós temos onoma e a palavra hebraica Shem, representa também um ser, ou uma reputação, ou uma fama, ou alguém. Então vamos lá. Trouxe um verso aqui para cada um desses, né? Um verso onde você vê a palavra Shem aplicada a nome. Nós vemos aqui, né, Gênesis 2, verso 14, o nome do terceiro rio é o Tigre. Como reputação, nós vemos que Deus está falando ali através do profeta Ezequiel, que diz no capítulo 36, verso 20, e chegando às nações para onde eles foram, falando do cativeiro, profanaram o meu santo nome, ou seja, o nome de Deus, a reputação de Deus foi profanada através do pecado dos judeus, onde eles foram deportados. Como fama, nós vemos aqui em Gênesis 6, verso 4, onde os homens, os Nefilins, eram chamados de homens de grande fama ou renome. Agora que já sabemos o significado de ter ou possuir um nome, vamos ao nome do Espírito Santo. Poucas pessoas atentam para isso, mas tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo tem um nome só. Eu trouxe aqui um texto mostrando o nome do Pai, um texto mostrando o nome do Filho e um texto mostrando o nome do Espírito Santo. Então vamos lá. No Pai, Isaías 36, verso 20, é incontestável que aqui fala do Pai, certo? Agora, pois, ó Senhor, a palavra Senhor aqui é Yud-He-Vav-He, né? Nós temos a palavra Yahvé, ou como você queira falar, Jeová. Nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão que todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor, ou só tu és Jeová. Para o Filho, nós temos aqui Isaías 54, em conjunto com Mateus 9,15, né? Onde diz, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra, que já demonstra a divindade do Filho, que é chamado de Criador, e é chamado de marido, e é chamado de Senhor dos exércitos, Yahvé, Jeová dos exércitos. E isso, né, nós vamos ver em Mateus 9,15, que Cristo é chamado de esposo. Bom, o Espírito Santo, nós temos aqui em Juízes, capítulo 15, verso 14, em conjunto com Juízes 16, verso 20. E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito de Jeová, Yahvé, poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. Então veja que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahvé se apossou de Sansão. E alguém que se apossa de outro, com certeza não pode ser uma força, mas alguém. Claro que a possessão do Espírito Santo também é diferente de uma possessão demoníaca, né? A possessão do Espírito Santo, ela lhe induz a coisas santas, a coisas que estão debaixo de uma lei, uma permissão total do próprio Espírito, algo puro. E quando nós vamos ver isso no verso 20 do capítulo 16, Juízes, disse assim, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse, sairei, e ainda uma vez como antes, eu me sacudirei. E o texto vai acrescentar, porque ele não sabia que Yahvé tinha se retirado dele. Quem era Yahvé? O Espírito do Senhor Jeová. Então veja que o Espírito Santo tem um nome, Yahvé. O Filho tem um nome, Yahvé. E o Pai tem um nome, Yahvé. É o mesmo nome. Por isso, quando nós vamos ler
No final do livro do evangelista Mateus, capítulo 28, verso 19, Cristo vai dizer: portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome, não nos nomes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiramente, nós vemos que ambos têm um só nome, que é Yahvé, Jeová. O nome de Jesus, segundo a declaração e a manifestação divina, é Jeová. Mas Cristo habitou um corpo e este nome foi dado de Jesus pela obra que ele faria, salvaria a humanidade. Jesus, Yeshua, Deus salva. Quero que você leia, eu não vou ler esse textinho que eu coloquei aqui, mas quero que você leia. Porque, irmãos, essa distribuição do Pai como primeira pessoa, o Filho como segunda e o Espírito Santo como a terceira, eu basicamente não aceito por um simples fato de a nossa mente querer colocar o Pai como alguém muito superior ao Filho e o Filho como alguém muito superior ao Espírito. Isso não condiz com a Escritura, tá bom? Cristo, segundo a carne, quando através do seu esvaziamento vem fazer a obra redentora aos homens, Cristo se diminui abaixo do Espírito Santo. Tanto é que em Romanos 1, verso 4, a declaração de Filho de Deus através da ressurreição foi dada a Cristo pelo Espírito Santo. Então vejam que a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos diz pelo menos duas coisas. Primeiro, o Espírito Santo é alguém pessoal e é colocado em igualdade com o Filho e com o Pai. De forma nenhuma a força faria parte do rito batismal, do rito onde manifesta e testemunha o recebimento do Espírito Santo e a obra do testemunho que é discípulo de Cristo. E segundo, a dispensação do Pai, Filho e Espírito refere-se a uma transmissão de mensagem. A mensagem e a geração de tudo vem do Pai, ao Filho e ao Espírito. Assim foi a mensagem de ser discípulo de Cristo e receber a obra redentora através da cruz. O Pai enviou o Filho e o Pai e o Filho reenviaram o Espírito. E percebam que é uma linha de envio, de transmissão de uma palavra. E nós transmitiremos essa mesma palavra a todos. Então eu coloquei aqui um parágrafozinho, é interessante que você leia. Eu coloquei aqui em negrito: o Pai envia o Filho para que os homens sejam renovados pelo sangue do sacrifício, sendo o Espírito enviado por ambos como agente regenerador e construtor do novo homem, a nova criatura, pelo fruto do arrependimento. Nós vamos tratar no próximo tema sobre esse arrependimento. Aqui eu trouxe alguns versos onde os escritores sagrados embaralham essa sequência de Pai, Filho e Espírito para demonstrar que não há uma superioridade entre as pessoas da divindade, mas ambos são mutuamente glorificados e mutuamente coexistem em uma glória só, né? Não existe uma pessoa maior do que a outra segundo a glória eterna, segundo a encarnação. Cristo mesmo disse que ele é menor do que o Pai e, consequentemente, o apóstolo Paulo vai dizer que ele se fez menor do que todos os homens e por um pouco de tempo, e o Espírito Santo se tornou, na verdade, como Cristo se torna carne, ele deixa sua glória aos céus, e o Pai e o Espírito glorificam o Filho, e o Filho se diminui abaixo dos dois. Mas através da ressurreição, isso não é mais desta forma, certo? Judas 1, verso 20 e 21 vai dizer: mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai para vós mesmos o amor de Deus, esperando na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então percebam, um texto trinitariano, onde o Espírito Santo aparece como primeira pessoa, Deus Pai como segunda e Cristo como a terceira. Mas isso não é uma dispensação de autoridade, mas de sequência de igualdade que eles mesmos, inspirados pelo Espírito, embaralharam, para que nós não tivéssemos esse pensamento na nossa mente de que um é maior do que o outro. Romanos 15, verso 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo em vossas orações por mim a Deus. Então, mais uma vez aqui nós temos o Cristo como primeiro, o Espírito Santo como segundo e Deus Pai como terceiro. E isso não é uma forma de superioridade. 2 Coríntios 13, verso 14. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. A bênção apostólica descrita com as três pessoas da divindade.
Portanto, não é qualquer coisa ou emanação, o Espírito, que é equiparada gramaticalmente com o Pai e com o Filho. Seria de forma ilógica se nós tratássemos o Espírito Santo, que é tratado nos mesmos contextos, no mesmo momento do Pai e do Filho, como uma força. De forma nenhuma. O Espírito Santo, ele é divino, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa que tem racionalidade, que tem querer, que tem sentimentos, que tem obras, que tem pensamento, e isto é tratado até de forma gramatical, onde os escritores colocam o Espírito Santo na mesma ordem do Pai e do Filho. E só para terminar aqui, né? Não suponhamos que os escritores estivessem imaginando que em sua condição gramatical fossem dar uma margem de entendimento, mas que colocando em suas sentenças sagradas o Espírito como igual ou em igualdade do Pai e do Filho. O Espírito Santo sempre esteve presente na manifestação de Deus em sua unidade para com os homens, né? E quando nós vamos falar sobre essa unidade de Deus, esse ser divino e essa comunhão das três pessoas da Trindade, nós recorremos a um texto nos escritos de Moisés, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, o verso 4, que é o Shema Israel. Quando é dito: ouve, ó Israel, o Senhor, Yahvé, nosso Deus, Elohim, é o único Senhor. Ou seja, aqui nós já temos uma descrição trina de Deus, né? 3 vezes Deus se apresenta nesse verso, e esse é um verso muito glorioso até para o povo judeu, assim como também para nós cristãos. Então percebam que a expressão Yahvé aparece aqui 2 vezes e a expressão Elohim, Deus, aparece em uma. E quando nós vamos examinar essa palavra único ou o Senhor teu Deus é um, nós temos a expressão hebraica Ehad, que significa uma unidade composta, diferente da palavra Yahid, que significa em unidade absoluta. Então percebam que essa mesma palavra, designada aqui neste verso, é usado para Adão e Eva, onde 2 pessoas são chamadas espiritualmente de uma pessoa, Ehad. Então essa expressão Ehad significa que 2 pessoas podem coexistir em um ser, aliás, em uma unidade. Entendem? Adão e Eva eram 2 pessoas, mas espiritualmente, para Deus, Deus chamou aquela união, aquela comunhão deles íntima de um. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Ehad. São 3 pessoas que coexistem na divindade. Então, nós também temos outros textos que mostram essa manifestação trina de Deus. Por exemplo, nós temos 1 Pedro no capítulo 1, verso 2, onde Pedro vai dizer que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Paulo também diz isso, né, em 2 Coríntios capítulo 13, verso 14, onde diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Jesus vai falar isso em João 14, verso 26, quando diz: mas o Consolador, o Paráclitos, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ou seja, aqui nós temos o Espírito Santo, o Pai, o Espírito Santo sendo enviado pelo Pai e o Filho. Por isso que é o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, enviados aos homens. João 15, verso 26, Jesus vai continuar dizendo: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, mas não é o Pai, testemunhará de mim. Ou seja, o Espírito Santo não é uma emanação. Ele aparece nas sentenças de forma igual ao Pai e ao Filho, mas ele é algo que é enviado, tanto do Pai quanto do Filho, porque é o Espírito de ambos. Nós também temos em Lucas 1, verso 35, que às vezes nós não percebemos bem, mas é dito: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo. Ou seja, o Espírito Santo, virtude do Altíssimo, o Altíssimo que é o Pai, e que te cobrirá com tua sombra. Por isso também o
O santo que quer de nascer é Cristo. Então nós temos mais uma vez a operação do Pai e do Espírito para a concepção do Filho. Esse verso de Isaías 48 é tremendo. Isaías 48, verso 16, onde o Cristo está falando pela boca de Isaías e diz: chegai-vos a mim, ouçam isto. Eu não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora, o Senhor Deus me enviou a mim. Veja, o Pai enviou o Filho e ao seu Espírito. Então, por isso, o Filho e o Espírito são enviados. Já estava profetizado pelas próprias palavras de Isaías, que falava segundo o Espírito profético. Paulo também diz em Efésios 4, do verso 4 ao 6, que há um só corpo e um só Espírito, como também nós somos chamados em uma só esperança, um só Senhor e um só Deus e Pai de todos. Então percebam que Paulo coloca o Espírito Santo na mesma igualdade do Senhor, que é Jesus Cristo, e de Deus Pai. Será que uma emanação, uma força, uma coisa seria colocado na mesma extensão de igualdade do Pai e do Filho? De forma nenhuma. Mais uma vez, só para finalizar essa manifestação trina nos versos, 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 21 e 22, Paulo vai dizer: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Aqui você vê Cristo, o Filho, Deus Pai, o qual também nos selou com o penhor do Espírito em nossos corações. Mas vamos aqui retornar à primazia do pensamento, onde nós iremos ver o Espírito Santo na Escritura. A primeira vez que o Espírito Santo é mencionado na Escritura é em Gênesis, capítulo 1, verso 2, onde diz, que a terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o interessante é que nós vamos ter textos dando base para que nós identifiquemos que esse princípio que está sendo falado aqui é o Filho e que esse Deus é o Pai. Então o Pai fez todas as coisas por meio do Filho. Mas nós vamos ver que o Espírito Santo está pairando sobre as águas. E se o Espírito Santo é Deus, por que ele não apareceu no início, no primeiro verso aqui da Escritura, mas no segundo? Há um porquê, E é bem interessante esse porquê. Mas vamos aqui seguir, Eu coloquei aqui um parênteses que vocês devem ler, tá bom? Sabemos que o princípio é Cristo, Deus Pai aparece logo em seguida, e há uma aparição um pouco difícil de se entender do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo é visto sobre a face das águas? Quando lemos no princípio, entendemos que essa é a ação criadora do Cristo e do Pai. Mas o Espírito Santo não é diretamente citado, mas, olha só, na ação criadora. O que é que Jó diz? O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. No Salmo 33, nós também vamos ver que o Espírito de Deus fez todas as coisas, O sopro de Deus. Então, se é mencionado em outras partes da Escritura que o Espírito Santo age como agente criador também, por que o Espírito Santo não aparece junto ao Filho e ao Pai como criador? Então, olha que interessante, para a gente embasar aqui a questão do Pai, vamos falar sobre o Salmo 33, que diz: pela palavra do Senhor foram feitas os céus e todo o exército deles pelo Espírito de sua boca. Aqui é uma conjunção falando do Pai, João 1, verso 1 a 3 é falado sobre Cristo, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Também nós temos Colossenses 1, do verso 15 ao 18, onde Paulo vai falar sobre Cristo sendo Criador, sendo o primogênito de toda a criação e sendo aquele que sustenta tudo. Mas olha que interessante. Deus quis demonstrar uma nova criação de forma profética através do Espírito Santo. Nós vamos analisar aqui a expressão movia-se, ou sobrevoava, pairava, era trazido o Espírito Santo sobre as águas. A palavra hebraica para mover é merahefet. Ela significa suavizar, relaxar, mover suavemente, crescer suavemente, pairar, ninhar, chocar, no sentido de fertilizar. Então entendam que aqui temos algo muito profundo. E nós temos que, pelo menos, frisar 3 palavras aqui, que é o significado de pairar, ninhar, chocar ou crescer suavemente.
O Espírito Santo estava sobre as águas em uma espécie de criação, em uma espécie de chocar, como uma ave choca seus ovos. Nós vamos ler aqui um verso onde vai demonstrar Deus levando o povo no Egito e vai ficar mais claro. Então, a gente vai ver que o dicionário Strong vai trazer, né, que essa palavra movia-se, mera hefet, tem o entendimento de uma ave que está sobre o seu ninho e está sobre os seus filhotes, está ali sobrevoando, ninhando, cuidando deles, chocando, dando vida, ninhando mesmo. Assim também é dito em Deuteronômio 32, no verso 11 e 12, que Deus diz: como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos e estende as suas asas e toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou. Está vendo? O Deus que agia através de uma nuvem e de um anjo para guiar o povo no deserto, Moisés está falando que é como uma águia que desperta a sua ninhada e cuida deles e os guia. Então percebam que é a mesma descrição dada em Gênesis 1, verso 2, onde o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E essa descrição de tipificação de águia mostra um animal que está nutrindo os seus filhos, cuidando dos seus filhos, guiando os seus filhos, dando vida aos seus filhos. E olha que interessante o sentido de muitas águas aqui. Nós vamos ver em Isaías 17, verso 13, que significa nações. E Apocalipse 17, verso 15, que também são povos, línguas, nações e tribos. Então, olha só que interessante. Aquelas muitas águas descritas em Gênesis 1, verso 2, significam espiritualmente muitas nações, a humanidade. As águas descritas no Gênesis, onde o Espírito Santo produzia vida, ou melhor dizendo, chocava, e posteriormente lemos que a terra sai do meio dela. Olha que interessante. Nós vamos ver que Pedro vai dizer que a terra foi tirada das águas e tudo que existe também. E posteriormente o homem é que é tirado dessa terra. Então é uma espécie de produção de vida em que o Espírito de Deus estava produzindo vida dentro da água. E o que é que nasce de dentro da água? Vida, a terra e posteriormente o homem. Nós vamos ler, né, que em Gênesis 1, verso 9 é dito isso, 2 Pedro também. E o homem, ele sai do pó da terra. E consequentemente nós temos o Espírito Santo gerando vida na água, onde sai a terra, e da terra o homem. Consequentemente o Espírito Santo gerou vida dessa forma, para demonstrar atos proféticos futuros. Portanto, quando o Espírito Santo estava se movendo sobre a face das águas, estava profetizando do que se sucederia no futuro, por meio do envio aos homens, pela obra de Jesus Cristo. Os homens estavam mortos em seus delitos, mas Cristo destruiu pela cruz o corpo do primeiro Adão. E em toda a geração, neste corpo, aliás, dos homens que creram, mas ressuscitou pela fé, e todos os que creram no seu sacrifício serão salvos. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Nós trazemos a imagem do antigo Adão, mas em Cristo e através da regeneração do Espírito Santo, nós temos a imagem do novo homem, o homem perfeito, o homem celestial. Então, da mesma forma que o Espírito Santo estava dando vida dentro das águas para criar o homem perfeito, assim ele está sobre as águas hoje para criar um novo homem à imagem de Cristo. A restituição daquilo que foi perdido em Adão. E essa expressão nova criatura, ela também dá um entendimento para uma nova criação. Então, quando diz criatura, também fala de criação. É a mesma palavra. Ambas podem traduzir esse verso que Paulo fala, né? E o interessante é que em Atos capítulo 2, verso 1 ao 4, olha o que é dito no dia que o Espírito Santo vem sobre os homens. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa e todos os que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e cada língua pousava sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então vocês percebem que o Espírito Santo tem essa imagem, é demonstrado como imagem de uma ave
que cuida dos seus filhos, que dá vida aos seus filhos, que gera vida. E assim como o Espírito Santo estava sobre a face do abismo, aliás, a face das águas, dando vida, cuidando daquilo que sairia das águas, assim ele está cuidando de nós. Assim é antes da nossa conversão. Imagine-se que toda a multidão das pessoas são um amontoado de água. E hoje o Espírito Santo está convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que através dessas muitas águas nasça o novo homem. Nós temos aqui um verso do evangelista João, capítulo 14, verso 16, quando Cristo diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nós temos através dessa obra regeneradora, um Espírito que jamais sairá de nós, e nos fará de tal forma perfeitos que nos cobrirá, como Paulo diz em 1 Coríntios 15. Então olha só que interessante, vamos ler aqui. Por esta promessa, os discípulos receberam o selo da confirmação da fé na obra de Cristo, para que fossem preparados para o dia da redenção, e puderam pregar para o mundo, para os que também crescem, tivessem a vida eterna, através do arrependimento. Então olha que interessante. O Espírito Santo gera em nós arrependimento, e esse arrependimento é a consciência do pecado, para que esse pecado seja lançado em Cristo através da fé, e nós sejamos salvos e preparados, santificados, justificados para o dia glorioso da total redenção. Mas, olha que interessante, após o recebimento do Espírito Santo, a pregação de Pedro para os judeus, há um sentido de comoção ali, e eles perguntam a Pedro o que devem fazer. Então veja o que diz aqui a partir do verso 37. E ouvindo eles, o povo, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então olha que interessante. O Espírito Santo, para salvar o homem, para convencer do pecado, ele vem compungir o nosso coração, dar a consciência do nosso coração, para que através desse arrependimento nós venhamos a ser salvos, levados à cruz de Cristo e levados ao Pai. Agora olha que interessante. Agora vamos aqui para um texto que vai mostrar o ministério do Espírito Santo sobre os homens. Cristo diz lá em João 16, versos 7 e 8, que diz: todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em Cristo. Então, as pessoas devem ser convencidas de que Cristo é o Messias e é aquele que veio pagar por nosso pecado, de forma vicária. Da justiça, porque ele vai para o Pai. E agora toda a justiça é sanada e apresentada diante de Deus. E agora nós temos aquele que nos glorifica, nos justifica, nos santifica, enviado pelo Pai e pelo Filho. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado e todas as acusações de Satanás recairão sobre ele mesmo. Então percebam que da mesma forma que o Espírito Santo agiu sobre a face das águas, de uma forma que profetizava a obra dele no futuro, que estaria sobre os homens para gerar vida dentro dessas águas, gerar o arrependimento, e para que todos os homens fossem elevados à estatura de Cristo. Um texto bem interessante que mostra essa lamentação e desse mover-se sobre as águas. Esse mover-se sobre as águas fala de um arrependimento, de lágrimas. Nós temos aqui Lamentações, capítulo 2, verso 19, onde Jeremias vai dizer: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor. Aqui é um texto onde mostra o arrependimento. E esse arrependimento gera a vida eterna. E esse arrependimento é incitado, induzido, dado a consciência, dado o entendimento pelo poder do Espírito Santo. Então, assim como o Espírito Santo estava sobre as águas se movendo e gerando vida, assim o Espírito Santo está sobre nós hoje, dando vida. E assim foi nas palavras de Jesus, para que dentro do nosso coração rompa com águas. E agora o nosso arrependimento venha à nossa consciência e nós venhamos a ser elevados a Cristo e ao Pai e glorificados. Vimos que o Espírito Santo estava presente na primeira criação e também na nova criação. Então você percebe essa ligação do Gênesis com o Pentecoste e também do Adão
perfeito antes da queda com o novo Adão feito em Cristo. Posteriormente, ainda temos no Gênesis que toda a humanidade estava praticando pecados grandiosos e o Espírito Santo foi declarado por Deus que o Espírito Santo não permaneceria mais com os homens. Está lá em Gênesis 6, verso 3. E a palavra usada que Moisés usa para isso é a palavra Yadom, que significa julgar, contender, pleitear. O verso é o seguinte, Gênesis 6, verso 3, onde diz que o Espírito de Deus não contenderia para sempre com o homem. Deus iria tirar esse Espírito, ele iria se ausentar. Tanto é que daí para frente houve o dilúvio, né? E os homens começaram a viver menos, porque a respiração, o fôlego de vida, a porção do Espírito que foi dada em Adão foi sendo diminuída. Então olha que interessante, essa expressão contender, que o Espírito Santo estava tendo com os homens, que não iria mais fazer isso, significa julgar, contender, pleitear, governar. Então olha que interessante, é uma palavra que dá um sentido de alguém que julga, ou alguém que está lutando lado a lado com outra. Estão entendendo? Que isso já é uma ação de um ser pessoal. E essa palavra, ela é lembra muito a palavra paráclitos, que significa chamado para estar ao lado. Se a palavra Yadom, que significa julgar, se a palavra Yadom, que significa julgar, aqui tem um entendimento de contender, pleitear, lutar contra alguém. Olha só que interessante. Quando Cristo diz que eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, um Paráclitos, aqui nós temos um lutar lado a lado, um estar lado a lado, que agora o Espírito Santo faz conosco. Antes o Espírito Santo lutava com os homens para que eles não pecassem, mas hoje, através da nossa consciência em Cristo, nós temos o entendimento que agora nós podemos lutar com o Espírito para vencer o pecado e viver uma vida santa. Então, o Espírito Santo foi tirado dos homens pela necessidade que os homens tinham de conhecer o Cristo. Eles eram tão carnais que Deus teve que retirar o seu Espírito para que não ficassem naquela condição. E hoje o Espírito Santo luta conosco para vencer, é o nosso ajudador. Olha que interessante, logo vemos o Espírito Santo se retirando dos homens pela prática do pecado e retornando através da obra de Jesus, para que andássemos segundo as obras de Deus. Eu trouxe aqui um verso de Ezequiel, no capítulo 36, verso 26 e 27, onde Deus disse que nos daria um novo coração, poria dentro de nós um novo espírito, tiraria o nosso coração de pedra, nos daria um coração de carne, e dentro de nós colocaria o espírito dele, e faria com que nós agora andássemos nos estatutos dele, nas leis, e observemos todo o seu juízo. Então aquilo que não era algo completamente possível para os homens do tempo de Noé, e esse Espírito se retirou para não lutar contra eles, aqui o Espírito Santo está nos guiando, nos induzindo, nos ensinando, nos guiando a andar nos caminhos de Deus, conforme a palavra dele diz. Aqui eu trouxe uma distribuição dos dons do Espírito Santo através de José. José, vocês conhecem, né, a história de José no Egito. Ele estava ali diante de Faraó, e quando ele interpreta os sons de Faraó, Faraó vai dizer que acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo estava em José. E olha o que é dito. Depois disso, Faraó disse a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como você. Agora olha que interessante, a palavra entendido é nabal, que significa discernimento. E essa é uma das palavras que aparece em 1 Coríntios 12, verso 10, onde Paulo diz que a um ou a outro o Espírito Santo dá o dom de discernir espíritos. Então, o ministério, o dom que é dado de discernimento de espíritos que tem na igreja hoje, também foi dado a José. É a mesma palavra, claro, de forma hebraica. Nós também temos a palavra verracan, que significa sabedoria, e sábio como tu, verracan. Então, essa palavra também aparece em 1 Coríntios 12, verso 8, onde diz que porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Então, eu percebo que o Espírito Santo sempre esteve presente na humanidade. E da mesma forma que ele atua hoje na igreja, ele atuou em Noé. Aliás, vamos começar pelo Gênesis, na criação e na criação do novo homem, com Noé para incitar os homens a permanecer na lei de Deus,
e agora, através da vinda dele sobre a igreja, para cumprir todos os mandamentos de Deus e viver uma vida conforme a vida do Filho. E agora nós também temos a distribuição de dons já em Gênesis. Então veja que sempre houve isso, sempre houve essa atuação intertestamentária do Espírito Santo. Nós poderemos aqui citar homens da antiga aliança como Moisés, que tinha dom de sabedoria, conhecimento, liderança, Josué, Samuel, Davi, profeta, que ainda temos hoje, Salomão com sua sabedoria, conhecimento, Daniel com sua fortaleza. Aliás, irmãos, nós poderíamos passar muito tempo aqui, né? Nós também temos um verso que eu trouxe aqui de Números 11, onde vai demonstrar a vinda do Espírito Santo e a profetização de 70 discípulos, aliás, 70 anciãos do período do deserto, em ligação com Atos 2. Em Números 11, verso 16 e 17, está escrito assim: e disse o Senhor a Moisés: ajunte-me 70 homens dos anciãos de Israel. E depois ele vai dizer: então eu descerei e ali falarei com eles e tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Essa questão apareceu em uma revelação completa em Cristo, porque o Espírito que estava sobre Cristo foi retirado, partilhado para nós. Assim como Deus pegou do Espírito que estava em Moisés e partilhou para 70 anciãos, e eles guiavam o povo, ensinavam o povo, estavam sobre a liderança do povo, e eles profetizaram. Assim também aconteceu através do envio do Espírito Santo em Atos 2, quando o Espírito Santo veio sobre nós, foi partilhado de Cristo para a igreja, por isso que Cristo teve que ir, porque enviaria desse Espírito, o corpo dele estaria glorificado, e agora o nosso corpo poderia receber esse Espírito, e houve a profetização dos 120 lá em Atos 2. Outra coisa interessante, irmãos, é que o batismo de Jesus Cristo estava sendo ungido. Aliás, Cristo estava sendo ungido pelo Pai através de João Batista com o Espírito Santo. Olha só que interessante, Atos 10, verso 38. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Poder é a diferença do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. E olha que interessante, em Mateus 3, olha como o evangelista Mateus descreve esse batismo. Jesus, sendo batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus desceu como pomba e vinha sobre ele. E eis que uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui você vê o filho sendo batizado, o pai falando e o Espírito Santo sobre o filho. A mesma coisa aparece na criação. Nós temos o princípio e nós temos o pai, e nós temos também o Espírito Santo na ação da criação. Você vê as três pessoas em ambos os testamentos. Também nós temos aqui uma manifestação do poder de Deus através dos profetas. Nós vemos que o Espírito Santo estava presente na salvação do povo de Israel através de Moisés, assim como estava presente em Cristo para desfazer as obras do diabo e curar a humanidade e os levar à salvação. Quando Moisés estava no Êxodo, fazendo o êxodo dos israelitas e pregando ali aos egípcios, e ele fez alguns prodígios pelo poder do Espírito Santo, nós vemos que é dito que os magos disseram a Faraó: o que ele está fazendo pelo dedo de Deus. E essa expressão é aplicada em Marcos 3 e também em Mateus, de que Cristo diz: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Mas qualquer que blasfemar contra o Espírito de Deus nunca poderá obter perdão, mas será réu de juízo eterno. Porque diziam: tem espírito imundo. E o complemento desse texto, em Lucas 11, é dito que Jesus Cristo expulsava demônios pelo poder do dedo de Deus. Então, da mesma forma que o Espírito Santo, o dedo de Deus, estava presente no Sinai, no Egito, também estava presente na vida de Cristo. São as mesmas expressões. Então, irmãos, se você pode blasfemar contra alguém, se existe essa possibilidade, é porque esse alguém é uma pessoa racional que pode se entristecer e pode receber um insulto. Na peregrinação do deserto, Deus guiou o povo com o seu verdadeiro amor para demonstrar que queria ser íntimo do homem, habitou entre eles numa tenda que prefigurava a encarnação de Cristo, e no deserto também contendeu com eles para que não se perdessem, mas há escolhas que não são impostas por Deus, e o povo pereceu no deserto. É interessante que quando o Espírito Santo estava guiando o povo no deserto, como ele mesmo diz aqui no texto,
nós vamos ver que o Salmo 95 diz que o Senhor é Deus grande e Rei. O Senhor é Deus grande e Rei. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes. Vinde, adoremos Deus e prostremos sobre Ele, nos ajoelhemos diante de Yahvé, que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Agora que interessante. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação do deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra, e eu jurei que jamais entrariam no meu repouso. Agora olha que interessante o que é que o escritor de Hebreus diz. Quem é que falava isso? Capítulo 3, versos 7 a 11. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação do deserto, porque os seus pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras, e eu jurei que não entrariam no meu repouso. Então vejam que quem estava atuando no deserto era o Espírito de Deus, e ele diz, não entrarão no meu repouso. E ele também é chamado de o Senhor Deus grande e Rei, e o Espírito Santo não é o Pai. Bom, nós sabemos que não somente o Espírito Santo que falava, mas também Cristo e o Pai. Nós temos que ter esse entendimento que toda vez que a Trindade age, o Pai e o Filho estão agindo. Não há divisão espiritual na Trindade. Há, claro, algumas funções que somente o Filho faz, somente o Espírito faz, e em certos momentos até isso se entrelaça de um ponto que não há para desassociar um do outro. Quando nós vamos ler aqui mais um pouco à frente, nós vemos no profeta Isaías, capítulo 6, que Isaías viu o Senhor Yahvé assentado sobre um alto e sublime trono, e clamavam os anjos e diziam, Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Você vê aqui a expressão santo aplicada 3 vezes na expressão, já demonstrando a divindade nas 3 pessoas da Trindade. E você vai perceber que no Apocalipse é nos dito quem é esse que está sentado sobre o trono que Isaías viu. Porque aqui, com certeza, você vai dizer que é o Pai. Mas quando nós vamos ler Apocalipse 4, verso 2 e 3, que é dito que aquele que está assentado sobre o trono tinha a aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e um marco celeste estava sobre o seu trono, e parecia semelhante à esmeralda, nós vamos ter outro entendimento. Quando Moisés vai descrever as pedras e as cores das pedras do sumo sacerdote, do peitoral do sumo sacerdote, segundo cada tribo de Israel, ele vai dizer que a primeira sequência é um sardio, topázio, carbúnculo, e posteriormente ele vai dizer que a segunda ordem é de esmeralda, safira e diamante, e por último, a última ordem, nós temos berilo, ônix e jaspe, segundo cada pedra segundo o nome dos filhos de Israel. Então vejam que 12 pedras, cada pedra dessa simbolizava um filho de Israel. Nós temos aqui o sardio como o primeiro filho, Rubens, nós temos aqui a esmeralda como o quarto filho, Judá, e nós temos a expressão da pedra de jaspe como Benjamim. Agora olha que interessante. Quando nós vamos ver essa questão dos filhos, a sequência, nós vamos ver o primeiro, o quarto, mas também vamos ver o último. E quem é este que tem semelhança de pedra de jaspe e sardônica? Quem é aquele que é o último e o primeiro? Quem é aquele que é o primeiro e o último? Senão Cristo. O Pai também tem essa expressão aplicada a ele, mas o livro do Apocalipse vai deixar claro que essa expressão de o primeiro e o último é aplicada ao Filho. Mas isso vai se embaralhar tanto, olha que interessante. Lucas descrevendo as palavras de Paulo em Atos 28, vai dizer desta forma, verso 27 e 26 e 25 a 27. Como ficaram entre si em discórdia, despediram-se, e dizendo Paulo esta palavra, olha o que Paulo diz: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Vai a este povo e diga, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com seus olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Então quem Isaías viu? O Pai.
o Filho, o Espírito. Por isso que só há um trono no céu. Isaías viu a divindade, o Filho, o Pai e o Espírito. Muitas pessoas alegam que o Espírito Santo não é demonstrado como trono, nem o Filho é demonstrado como trono, certo? Aqui vou mostrar alguns versos que declaram essa trindade de Deus, né? E essa atuação. Hebreus 9, verso 14, é dito que quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu imaculado a Deus, purificará as vossas consciências de obras mortas. Atos 20, verso 8. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentardes a igreja de Deus Pai. Claro, a palavra Pai eu estou acrescentando, para que você entenda. Que ele resgatou com seu próprio sangue. Foi o Pai que morreu na cruz? Foi o Espírito Santo que morreu na cruz? Não, foi o Filho. Mas a obra da divindade é tal, uma tal comunhão, uma tal intimidade, que aqui você vê sendo aplicado às três pessoas, o sangue de Cristo, porque é uma obra da divindade. E para aqueles que questionam, né, que o Espírito Santo não tem trono, o Salmo 110 diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E nós não vemos outro trono ao lado do Pai, somente um, que é uma metáfora para demonstrar a igualdade do Filho para com o Pai. Assim como ele diz isso em Apocalipse 3:21, que ele se assentou no trono do Pai, e por isso nós teremos o trono dele. Então percebam que não são dois tronos. No céu existe um trono, e esse um trono simboliza toda a glória, poder, autoridade que vem da divindade. Por isso que Cristo, quando se diminui, ele é elevado a esse poderio e autoridade. Ele diz isso lá em Mateus 28, toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra é me dado, porque ele se assentou no trono do Pai. No mesmo trono, a divindade é uma. Não existe dois tronos, e muito menos três, certo? Então, o trono do Espírito Santo é o trono do Pai e do Filho, é partilhado. Isso, outro irmão vai apresentar para vocês melhor no seminário, tá bom? Durante o seminário. Então, vamos só complementar aqui. Toda a autoridade de Deus vem de um trono, somente o trono da divindade é partilhado pelas três pessoas. Portanto, é inegável que existe um Deus que coexiste em três pessoas, e em todas as obras ele age juntos. Mas apenas o Filho se encarna por motivos que ainda são misteriosos para a nossa consciência. A revelação é dada de forma progressiva, pois pela condição da carne que temos e nossa capacidade não podemos entender os mistérios profundos de Deus. Mas no Antigo Testamento nós não tínhamos a revelação de que Deus tinha um filho, a não ser por alguns versos dos profetas, aliás, de Provérbios e alguns vislumbres, né, dos Salmos. Então, a mesma forma é aplicável hoje ao Espírito Santo. Nós não temos o completo entendimento de quem ele é, da sua natureza divina, é claro, mas quem é ele totalmente. Nós não temos, assim como nós não tínhamos de Cristo. E eu creio que essa questão vai ser mais esclarecida no reino milenar. Nós não temos ainda uma totalidade, e talvez nunca teremos, de quem é Deus em sua totalidade, porque Deus é infinito, nós somos finitos. Mas eu creio que nós iremos aprender muito e seremos espirituais ao ponto de realmente Deus se apresentar a nós como Ele é. O que significa a palavra Paráclitos? Quem é esse Paráclitos? A palavra Paráclitos ela é formada por duas palavras gregas, a palavra kletos, que significa chamado, e a palavra para, que significa ao lado. Então, para, ao lado de, kletos, chamado. Paráclitos, chamado para estar lado a lado. E essa expressão ela pode ser realmente, literalmente, traduzida dessa forma bruta. Aquele que é chamado para estar lado a lado. Então, olha que interessante. É exatamente isso que Deus é para nós, aquele que está ao nosso lado. E você vai ver que essa expressão Paráclitos, o Consolador, ou o Ajudador, ou o Intercessor, ela é traduzida por nossas Bíblias portuguesas de várias formas, como Consolador, como Intercessor, como Ajudante, como Advogado. Então, vejam que essa expressão, ela dá entendimento de um advogado justo, ou uma pessoa justa, segundo a lei, que era chamado para defender outra diante de um tribunal. Esse era o entendimento da palavra Paráclitos, naquele tempo em que o João descreveu aquilo. Certo? Essa expressão, ela foi tirada de um contexto onde alguém que é acusado de um julgamento tem alguém ao seu lado para que defenda alguém legalmente justo segundo a lei. Esse é o caso do Espírito Santo.
Também Cristo é chamado de Paráclitos. Cristo é o outro Paráclitos, né? A gente até vai ver aqui que em João 14, verso 6, Cristo vai dizer: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Paráclitos, outro Consolador, outro intercessor, outro advogado, outro ajudante. Então, se tem outro, Cristo é o primeiro. Era ele quem estava consolando e estava guiando os discípulos antes do Espírito vir. A expressão outro Consolador, ela significa alon, parácleton. E se essa expressão alon, outro, ela significa literalmente outro da mesma semelhança, da mesma essência, do mesmo tipo. Então, por isso que o Espírito Santo é do mesmo tipo do Filho divino, mas é outro, não é o mesmo. E também não é uma força, como alguns dizem, né? Então, olha que só que interessante. Cristo é chamado de Paráclitos, nosso advogado, nosso consolador, em 1 João, capítulo 2, verso 1, quando João diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos todavia um advogado para junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja que Jesus Cristo é chamado de um advogado, o Paráclitos, o consolador. O Pai também é chamado de Paráclitos. Olha que interessante, quando nós lemos 2 Coríntios, verso 1, aliás, capítulo 1, verso 3, é dito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Essa expressão aqui, o Deus de toda consolação, significa pazes paraclésios. Então, o Deus de toda consolação, pazes paraclésios. Veja que o Pai também tem uma denominação de alguém que é consolador. Então, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito são consoladores do homem. Por isso que o Pai e o Filho habitam no homem pelo poder e pela ação do Espírito Santo. O verbo Paráclitos é aplicável somente direto de forma ao Filho e ao Pai, mas nós temos aqui um vislumbre do Pai sendo consolador. Até no profeta Isaías você vai ver Deus falando no capítulo 66 que iria consolar o povo como uma mãe consola seus filhos, e vos amamentarei. É uma expressão de alguém que está consolando seus filhos. Então, logo o Pai também é consolador, um ajudador, e a divindade é indivisível. Não podemos deixar nossa mente carnal e humana imaginar que o Filho age sem o Pai, que o Pai age sem o Espírito, ou o Espírito age sem o Filho ou o Pai. Ambos agem em uma comunhão tal que a nossa mente ainda não é capaz de mensurar e, consequentemente, talvez nunca seja. Desfrutaremos desses pensamentos quando Cristo vier, quando seremos aperfeiçoados pela infinidade do poder de Deus. E é imaginável essa glória que virá sobre nós, mas nós não temos ainda nem pensamento do que será isso, né? Que esperamos, venhamos esperar em santidade, em santificação, todos os dias a vinda de Cristo. Então, irmãos, vamos só recapitular as questões dos temas aqui da minha parte do seminário. Eu apresentei para vocês a questão da ligação intertestamentária do Espírito Santo. Apresentei também a questão do que é ser um ser pessoal. Depois eu apresentei a própria questão do nome do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento, em descrição da palavra Yahvé, né, os títulos de Deus, quanto também no Novo Testamento do próprio Espírito. Depois fizemos uma ligação breve, porque tem muita coisa para explanar, da ligação da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo. E agora, para finalizar, essa questão da expressão Paráclitos, que ela é aplicável diretamente ao Espírito, ao Filho, mas de forma de sombra, né? Nem de sombra eu vou dizer, mas de forma mais indireta ao próprio Pai, tá bom? Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo dê entendimento da realidade da divindade a todos nós. Amém.